Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Olha, não deixa ninguém no governo Trump se encontrar com um aplicativo de mensagem, tipo Conselho de Amigo. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria, aqui ao meu lado, no meu lado aqui, está minha amiga Cora Roney. Cora, que papelão, hein? Três Patetas, Nossa Senhora. Trapalhões, sei lá o que é, não sei. Virou Sem o charme anedota. do Groucho Marx, né? É Três Patetas mesmo, não é mais sofisticado que isso, não passa disso. Aqui estão corpos. Pois é. Vamos contar a história para vocês da metida de pés pelas mãos que o governo Trump deu ao decidir trocar mensagens altamente secretas por um aplicativo de mensagem. Para vocês verem. Bem. Cora Roney, eu acabo de voltar de Porto Alegre. Você também deu palestra hoje, embora aqui no Rio. Portanto, estamos online. Online. E a gente tem que falar de Jeffrey Goldberg. Jeffrey Goldberg, editor da Atlantic, que a turma da Casa Branca decidiu botar ele num grupo de Signal, que é um WhatsApp com um pouquinho mais de proteção, para discutir os planos de ataque ao Iêmen. É inacreditável, cara. Olha, eu já ouvi muita coisa ridícula. Mas isso é a coisa mais República das Bananeiras. Isso é a coisa mais Três Patetas. Eu não consigo imaginar nada igual. Você está pegando aquele negócio ali. É uma reunião de principals, que, aliás, ele nem sabe escrever, ele escreve em reunião de principals. Uma reunião de princípios e não de principais. Quer dizer, é o topo do topo. É o Churchill, digamos, e o Stalin e o Roosevelt, né, juntos. Quase isso. Bem, no governo americano, mas sim, é tipo o vice-presidente, o ministro da Defesa, o comandante da CIA, o comandante o assessor de segurança nacional, quer dizer... Chefe de gabinete. É ridículo, é ridículo. Agora, o mais impressionante o Goldberg fez uma matéria. Hoje a gente está gravando na quarta-feira, programa que vai na quinta. Na terça, o Goldberg publicou uma matéria explicando, esses malucos me puseram num grupo de Signal. A matéria dele inicial contava isso. Me puseram num grupo de Signal. E quando eu fui posto ali, a minha primeira impressão era que era um desses grupos malucos de extrema-direita que ficam fazendo pegadinha com o jornalista para convencer o jornalista que ele está tendo uma coisa exclusiva para ele publicar. Então ele ficou olhando aquele negócio. Como é que eu vou saber se isso é de verdade ou não é? Como é que eu vou? Ele está lá olhando o negócio no sábado e eles estão discutindo um ataque que vai acontecer naquela noite. 2 horas depois. Isso, no Iêmen. E eles estão dizendo, os aviões acabaram de sair. Acabou de cair a primeira bomba e matamos um cara lá dos Houthis. Ele estava entrando no prédio da namorada. Eles fazem... Mas o Goldberg teve um cuidado. Ele, quando soube pela imprensa tradicional que tinha havido esse ataque, a Casa Branca anunciou, tudo mais, cacete. Eu estava sabendo de tudo o tempo todo e esses malucos irresponsáveis pegaram esse negócio com um troço de altíssima segurança e puseram um jornalista lá no meio. Mas ele teve o cuidado de não divulgar nenhum tipo de detalhe. Aí, ao longo do dia, o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, ele era um comentarista da Fox News. Sim. Era um comentarista de direita da Fox News que puseram como ministro da Defesa, né? É bem dizer um Pablo Marçal.
É um Pablo Marçal, exatamente isso. É um Pablo Marçal. A comparação é essa, Peter Hegseth. Tudo bem. Aí o Peter Hegseth é aquela coisa, né? Imprensa mentirosa, fake news, nada disso é verdade e tudo mais. E o Jeffrey Goldberg só olhando para aquilo assim, do tipo, bem, eu fiz o que qualquer jornalista responsável faria, que é, eu não publiquei as mensagens. Eles estão me chamando de mentiroso. Aí começa a falar, não, até tinha um grupo de Signal, mas não tinha nada de secreto nesse grupo de Signal, não tinha nada, porque o ponto todo é a comunicação interna para coisas de alta segurança não é numa plataforma de uma companhia privada. A comunicação tem que acontecer por mecanismo interno do governo, né? Olha, eu ouvi um desses especialistas em segurança, que foi um dos especialistas que trabalhou com o Joe Biden, falando para a MSNBC. Ele diz: olha, os Estados Unidos gastaram alguns milhões de dólares para ter um sistema de comunicação do governo totalmente fechado à prova. Primeiro, não funciona em telefone celular, porque telefone celular pode ser perdido, pode ser roubado, pode ser clonado, etc. Então, para esse tipo de comunicação, o cara tem que estar na sua própria casa, no seu próprio computador. Na pior das hipóteses, no seu computador portátil, mas com um dispositivo de segurança. Deve ser tipo aquele. São todos. Cora, eu acompanhei muito na época, porque, enfim, eu estava nos Estados Unidos e estava no Vale do Silício. Quando o Obama tomou posse, o Obama era um marco, porque o Obama era um presidente que andava com BlackBerry. Eu me lembro disso. E o fato de ele usar um BlackBerry, que é o vovô do smartphone, era uma coisa assim moderníssima. Ele mandava e-mails pelo celular. E quando ele chegou na Casa Branca, ele falou, não, mas eu não quero deixar de ter meu BlackBerry, eu estou habituado a usar, eu uso o tempo todo, tal. Eles pegaram o BlackBerry de ponta, desmontaram ele, Me lembro tiraram perfeitamente. conexão à internet, tiraram, só conectava numa rede específica da Casa Branca. Me lembro disso. Só, tipo, era um BlackBerry que não tinha nenhuma graça. Aí quando o Obama passou para um iPhone, fizeram a mesma coisa. Cada modelo novo de iPhone iam lá e faziam o iPhone do Obama, que era um troço que não conectava na internet, não instalava qualquer aplicativo, não. Quando ele começou, quando passou a ter em 2010 iPad, ele queria ter um iPad, ele queria que os briefings de segurança nacional da CIA viessem no iPad. Eles montaram um iPad para ele, que era um iPad que não conectava na internet, não podia instalar aplicativo, só. E era uma coisa de. Ele não queria deixar de usar esses equipamentos, mas isso era porque ele era o presidente da República. Aí eles fizeram uma coisa toda especial para ele, mas é patética a coisa. Agora, enfim, aí quando começaram a falar que esse grupo de Signal até existia, mas não tinha nada de secreto nele, o Goldberg escreveu para a Casa Branca, para a Secretaria de Defesa, para a CIA. Vem cá, vocês estão dizendo, eu não publiquei nada, porque eu parti do princípio de que era tudo coisa ultra secreta. Eu acho que eu não tenho que publicar coisa ultra secreta. Só que agora vocês estão dizendo que não é nada ultra secreto, né? Então, isso quer dizer que eu posso publicar horas e horas e horas e horas e ninguém respondia, até que a secretária de imprensa lá, a assessora de imprensa da Casa Branca, escreveu, olha, de fato não tem nada de secreto. Ainda assim, nós preferimos que você não publique comunicações governamentais. E aí o cara, como bom jornalista que era, ele se vira, não funciona assim. Eu não publico nada que seja secreto. Vocês me mandaram informação, eu recebi. Vocês estão dizendo que não é secreto, vocês não decidem se eu publico ou não. Já que vocês estão dizendo que não é secreto, está aqui, está tudo. Ele está lá com os screenshots publicados na Atlantic. Toda a imprensa americana cobrindo isso. Olha aqui, esse assunto, desde ontem, esse assunto é tão sério, que desde ontem o New York Times abriu um live, quer dizer, o live é cobertura ao vivo, em vermelho, ali em cima, e eles estão acompanhando isso minuto a minuto. Antes da gente começar a conversar aqui, eles tinham, 26 minutos antes, eles tinham dado uma atualizada nisso. Porque é inexplicável. E, olha, são coisas que podem ser secretas. Já tem vários analistas que viram isso aqui.
Tem a questão do horário, por exemplo, e aquele horário militar, né? 13h47, o horário 24 1300 horas. hours, né? É. E aí que tem essa informação exatamente do cara que derrubamos o principal atirador deles. Entrou no prédio da namorada e no minuto seguinte o prédio foi atingido, veio abaixo. Aí tem várias considerações. A primeira delas sendo que te traz o horror da coisa muito para perto, porque eles dizem isso, o cara entrou no prédio, o prédio foi derrubado, e aí eles todos aplaudem com emojis. Eles parecem quinta série. Secretário de Defesa usando emoji. Você tá... Essa Casa Branca, né? Bem, Não tem... aí você vê eles comemorando, que ótimo, pau neles. Muito bem. A outra consideração. A cidade de Sanaa, onde eles estão fazendo esse bombardeio, é uma das cidades mais bonitas que existem. Aí mesmo você já esteve lá? E eu queria ir lá. Eu estava com um projeto de viagem absolutamente pronto, junto com um amigo meu, quando começou essa guerra. E esse amigo meu era diplomata. E um colega dele disse: não venham, porque a segurança foi para o brejo. Você está com as ruas cheias de garotos de 15, 16 anos, com metralhadoras e fortemente armados, parando os estrangeiros. Então, é um risco enorme que vocês correm. Pode não acontecer nada, mas há um risco muito grande, porque é imprevisível. Uhum. O governo já tinha sido expulso para Aden, que é no litoral. Mas Sanaa é uma cidade medieval, a parte interna de Sanaa. São edifícios de barro, feitos em 1300 e blau, pintados com cal. Quer dizer, o prédio, você imagina um prédio todo de barro, que é aquela cor de terra, e com detalhes pintados em cal. Eu estou vendo aqui, que coisa bonita. Com janelas. Sabe como são feitos os vidros dessas janelas? Com pedaços de madrepérola raspados, que ficam da finura de uma plaquinha de vidro. Então, são discos de madrepérola postos assim um ao lado do outro para entrar a luz. Esse tipo de vidro eu vi na Índia, onde vi algumas construções com isso. E eu tinha esse sonho de ir para o Iêmen e nunca conseguirei ir. E eu vi um desses bombardeios deles ao lado de um desses edifícios. Isso também me deu um... Você sabe que eu tô escrevendo um roteiro para um ponto de partida especial para o streaming do meio sobre Israel e Palestina. E estou absolutamente mergulhado na história da população judia ali e na história da população palestina ali. São dois povos que vivem lá 4, 5 mil anos, né? na Palestina, no território da Palestina romana, né? Da Síria-Palestina, que os romanos chamavam. Mas tem um aspecto que era fascinante, que eu não tinha noção, que é... Você tem três... Você sabe disso, mas eu vou chegar no Iêmen. Você tem 3 grupos judaicos. Você tem os Askenazim, você é Askenazim, minha filha é Askenazim, Askenazi, né? O Askenazim é plural. Que é a turma que, após 70 depois de Cristo, foi para a Itália, para Roma, de Roma subiu para a Alemanha, e da Alemanha escorreu para o leste europeu. Polônia, Hungria, Lituânia, Rússia, por ali. Esses são os askenazitas. Você tem os sefaradim. A minha ancestralidade é sefaradita, que é a turma que foi para a Península Ibérica. E você tem os Mizraim, que é a turma que ficou no Oriente Médio e no norte da África. Egito, Marrocos, Síria, Iraque, Iêmen e tudo mais. Agora, quando teve a expulsão dos sefaraditas da Espanha e de Portugal, em 1492 foi a expulsão da Espanha, que os reis católicos conquistam a parte árabe, né, moura, ali na Espanha, e expulsam os sefaraditas. E os sefaraditas voltam, depois de viver 1000 anos na Península Ibérica, voltam para o norte da África, para o Marrocos, para Egito, Marrocos, Egito e Oriente Médio,
E tem uma grande mistura entre Mizraim e Sefaradim, e meio que vira a mesma coisa. Mas olha que interessante, cara. A comunidade judaica no Iêmen não se misturou com os sefaraditas. Não, eles têm um grupo, não tem mais, quer dizer, inclusive... Hoje vivem todos em Israel, que eles foram expulsos nos anos 50. Tinha um cara no X, antigo Twitter, que se intitulava O Último Judeu do Iêmen, porque era o que ele era. Depois, que interessante. Ele ainda vivia no Iêmen? Vivia no Iêmen, vivia em Saná. E depois, quando começou essa guerra, ele foi-se embora também. E ele ficava lá porque tem ainda antigas sinagogas e tal, e ele cuidava daquilo e de um cemitério, enfim. Mas ele se assinava O Último Judeu do Iêmen. Cora, o interessante é o seguinte: o hebraico que se falava no Iêmen, porque o hebraico é uma língua que jamais morreu, porque todas as comunidades judias mantiveram-se falando hebraico, os rabinos falavam hebraico, tudo mais, porque é a língua dos textos sagrados, então você reza em hebraico, você lê a Torá, a Mishnah, o Talmud está em hebraico. Né? Então, para eventos religiosos, você seguiu falando hebraico. Agora, os hebraicos criaram diferenças. Existe um hebraico do norte da África, do Oriente Médio, existe um outro hebraico, que é o hebraico europeu, a Alemanha e leste europeu, e você tem o hebraico iemenita. O hebraico que se fala em Israel é o hebraico é Mizraim, é o hebraico do norte da África. O hebraico que renasceu como língua do país de Israel é o hebraico que se falava principalmente no Egito e no Marrocos. E ali, Líbano, Síria, que era muito parecido. Agora, o hebraico antigo, quem ainda falava com a pronúncia antiga, eram os iemenitas. Estavam mais isolados, claro. Estavam isolados, exatamente. Então, eles ainda falavam o hebraico mais parecido com o hebraico do Moisés. Isso é muito curioso, né? É muito interessante, né? Eu tinha essa fascinação com a cidade de Saná, tenho, mas sei que não vou ver. E com a ilha de Socotra, essa talvez eu ainda consiga visitar, porque essa pode ser acessada por Moscato, né? Mas... Não, mas eu acho que Saná vai ser passível de se visitar em algum Saná, momento. inclusive, é patrimônio da humanidade, tem toda uma coisa dessas. Mas o Iêmen está numa situação terrível, porque... É uma das piores guerras civis, uma das mais assassinas. O Iêmen é como se fosse duas das nossas facções criminosas aqui. Inclusive, são pessoas com baixíssimo nível de instrução. São gente muito jovem, são gente realmente gente de facção. Um amigo desse diplomata que falou com o meu amigo Ivan não vão, ele disse que um outro diplomata estava, esse amigo do amigo, estava num carro indo de um canto para outro e foram parados por um desses grupos de rapazes armados, pediram para ver os passaportes. Não entendiam a letra. Perguntaram o que está escrito aqui. Aí isso aqui está em inglês, são passaporte. Aí um rapaz, porque esse cara falava árabe, ele disse, olha, o rapaz falando, é por isso que a gente tem que matar todo mundo e fazer a revolução, porque nem em árabe eles não estão escrevendo. Esse cara não tinha nem aquela noção que o passaporte é em inglês. Não sabia ler aquilo, ficou com os passaportes. Não houve nenhuma violência, mas houve essa situação de grande tensão e o medo que eles ficaram do cara sumir com o passaporte deles. Os números variam, mas a ONU trabalha na guerra civil do Iêmen com entre 400 e 600 mil mortos. Tipo isso. Bom, fora as crianças que estão inteiramente desnutridas, porque eles têm uma mais carência. de metade dos mortos não são por conta da guerra, é por fome e doença. Exatamente. Oriunda do desastre humanitário que essa guerra civil é. Né? Quer dizer, no fim das contas, essa história que o Jeffrey Goldberg está falando no Atlantic, dessa intervenção, eu não estou nem criticando pontualmente a intervenção dos Estados Unidos, que
A guerra tem que acabar. E a Olha, guerra só acaba se você mata as pessoas chaves, né? Mas é justamente nesse contexto iemenita, né? eu tenho esse soft spot com o Iêmen. Tem uma outra coisa curiosíssima com o Iêmen, que, sei lá, 80, 90% da população masculina, pelo menos do Iêmen, é viciada numa droga chamada cat. É uma folha. É uma folha. É uma folha que eles ficam mascando, eles mascam aquilo o dia inteiro. Você vê o retrato de um iemenita, ele está sempre com aquele, parece aqueles esquilos que guardam comida na boca, porque eles ficam mastigando aquilo o dia inteiro. Isso criou uma situação complicadíssima no país, porque justamente o nível educacional, tudo vira um círculo vicioso, né? As pessoas ficam lá chapadas, o que eles fazem a tarde inteira é chapar com aquela droga. E Tem um efeito similar, pelo que eu estou vendo aqui, tem um efeito similar à anfetamina. não Você fica sei. meio grogue e fala dor. Mas é um problema universal no Iêmen, sabe? Olha aqui, a gente está tendo a visita do Toró direto, né? Para quem está nos ouvindo, nós temos aqui um gato preto e branco subindo no meu colo, fazendo cena romântica. Tudo isso, sabe? É porque está na hora Eu, do eu vou te jantar. mostrar uma coisa. Enquanto isso, eu tenho uma gata nesta posição. Ah, que lindo! Mas essa não Absolutamente. está te ajudando no trabalho. Esse aqui está me ajudando no trabalho, a cara dele. Não, não. Agora acordou, olhou para mim, botou as orelhas para fora, para trás, assim, do tipo. O que foi? Mas olha aqui, vamos voltar lá para os Estados Unidos. Isso é o retrato dessa administração, né? São as Isso pessoas mais incompetentes, são ridiculamente incompetentes. Donald Trump está dizendo que é uma caça às bruxas Sim. Dessa imprensa malvada, tudo mais. Quer dizer, Ele, aparentemente não vai ter consequência nenhuma. eu acho que talvez tenha, viu? Porque eu acho que talvez isso ponha os democratas em brio, porque a oposição dos Estados Unidos também está abaixo de qualquer Chapada, crítica. está tomando catra. Então, eu não sei o que está acontecendo naquele país sobre esse aspecto, porque você não está vendo o nível de indignação, não faz jus à calamidade que está acontecendo, né? É um desmonte muito rápido. Muito. Agora estão começando a falar em desmontar a PBS e a NPR, que é a TV e a rádio Assim. públicas. Cara, é um desmonte do Estado americano. Eu estou muito curioso para assistir, De longe. fora o fato de que vistos estão sendo negados para os Estados Unidos à torta e à direito. Não estão mais Alguém queira ir emitindo. nesse momento, né? Não sei, mas quem está tentando ir, eu conheço algumas pessoas que estudaram nos Estados Unidos, que são acadêmicos importantes, e não necessariamente gente de esquerda, tá? Eu conheço jornalistas, tem muita gente tendo o visto negado, e gente que dona de empresa, entendeu? Gente rica, não é gente com risco de virar imigrante legal, gente estabelecida no Brasil, tal. Então, agora tem uma hora aí que é o seguinte: vão fechar as portas para o turista nos Estados Unidos? Mas Entendeu? A olha, Flórida vai viver de quê? Nova York vai viver de quê? eu acompanho muita imprensa inglesa, dia sim, outro também, eles estão postando matérias. Não viajem aos Estados Unidos a turismo, não vale a pena, cuidado com os Estados Unidos. Eles estão fazendo uma campanha sistemática contra o turismo nos Estados Unidos. Os canadenses já não estão indo. Mas os ingleses, repara só, eu tenho visto, eu volta e meia vejo, sei lá, o Guardian, o Telegraph, o Examiner, aquelas coisas, aqueles jornais Daily Mail, enfim, eu dou uma piruada em todos. É uma campanha firme, sabe? Tipo, não vão para lá, porque aconteceu com 2 turistas inglesas, jovens, estudantes, uma mochileira que
que tá viajando pela América, do modo geral, foi ao Canadá e tinha ido para os Estados Unidos, foi ao Canadá e ia voltar para os Estados Unidos, onde ela ia ficar com uma família em Portland, no Oregon, trocando pequenos serviços em troca de ficar na casa dos sujeitos, passear o cachorro, enfim, essa coisa, tomar conta da casa. E ela foi presa pelo ICE. E a família dela fez um banzé e ela estava incomunicável, eles não conseguiam falar, enfim. Depois eu não acompanhei esse caso, mas isso deu um bafafá na Inglaterra. Sabe? Então, depois teve um outro caso muito parecido. Então, por cima disso estão, nem pensem em viajar para lá. Tá feia a coisa. Mas esse vazamento, cara... E a sorte desse cara, hein? Do nosso colega. Não sei nem se é sorte, né? É sorte. Ganhou na loteria, viu? Vou te contar, porque é tão interessante. Podem acontecer coisas ruins com ele, porque a gente não sabe, a gente está falando de uma administração maluca. Mas olha aqui, é sensacional você ser incluído num... Eu só não entendi uma coisa, sabe? Porque assim que terminou o bombardeio, ele se desligou do grupo. Eu não teria me desligado nunca, teria ficado lá na moita para ver se alguém ia falar mais alguma coisa, etc. Mas eu acho que ele ficou tão apavorado que ele saiu. Eu não teria saído. Bem. Clara, cenas do próximo capítulo. Nos vemos na terça-feira? Sim, com certeza. Ao vivo, em cores. Ao vivo, no estúdio. Mas sem gatos. Terça-feira. Sem gatos, exatamente. Aliás, as duas agora vieram para cima da mesa. Que lindas! Olha aquele rabo peludo que ela tem, né? Tão bonita. Ela tem um rabo quebrado e peludo. Que linda! Com aquela quebrinha de rabo de siamês. Viu o bicho? Viu o bicho e correu para a janela. Pronto. Clara, até terça-feira. Até terça. Aí, dica de ouro para você que não perde um filme que te põe para refletir e descobrir novos pontos de vista. Woodstock. 3 dias que definiram uma geração, contados por quem fez esse festival acontecer, os seus produtores. Espere depoimentos de quem viveu intensamente esse momento, com todos os seus percalços, desafios e curiosidades. É para não piscar o olho. Coração partido tem cura. E não sou eu quem está falando, tá? É a ciência da separação. Amor e dor mostram os efeitos no nosso corpo do apaixonamento e do término. E o melhor, você vai conhecer potenciais estratégias para curar um coração partido. É bem mais do que interessante, tá? O experimento econômico realizado pelo Fed, o Banco Central Americano, por 14 anos, nessa tentativa de revitalizar a economia americana, é o mote de a era do dinheiro fácil. Conhecida como a política de dinheiro fácil, a produção mostra suas consequências amplas e desastrosas, como o aumento da desigualdade social e, claro, a ascensão da extrema-direita. Fundamental para entender os rumos da economia mundial hoje. Sabia que a ascensão dos evangélicos no Brasil e no mundo foi impulsionada pela indústria do petróleo e a sua aliança com a direita? Essa é apenas uma das revelações de Evangélicos, da Fé ao Poder. É um documentário obrigatório para mergulhar nessa corrente do cristianismo que forma grande parte do eleitorado no Brasil. Gostou? Essas produções estão disponíveis no aplicativo de streaming do Meio. Por R$ 15 por mês você encontra uma curadoria sempre atualizada que você não vê por aí. E o cancelamento pode ser feito a qualquer momento e é fácil. Vem para o Meio Premium.